Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Amém? Mateus. Evangelho segundo Mateus, escrito por... Olha, tudo aponta que seja o próprio apóstolo Mateus que fez este evangelho, tá? Porque tem diferença de evangelho, tem diferença de epístola. Evangelho porque ele tem muitas cartas, muitos ensinamentos. E é um evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. E começa falando da genealogia de Jesus, fala do nascimento de Jesus Cristo ali no capítulo 1, quando o anjo vai ali e visita Maria, chama ela de bem-aventurada, de agraciada. Eu amo esse versículo porque é coisa linda. Maria foi uma mulher muito íntegra, muito reta, e Deus achou graça nela. Aqui no capítulo 1, no versículo 21, nos fala: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, ele era o Salvador, ele era o Redentor, o Consolador. E aí fala, né, da visita dos magos no capítulo 2, que eles tiveram que fugir para o Egito, depois teve que voltar para o Egito. Em Mateus 3, já começa falando da pregação de João Batista, que é maravilhosa, porque é um capítulo que fala sobre o arrependimento, porque muitos estavam ouvindo a João Batista, mas a maioria daquele povo tinha dura cerviz, tinha um coração mais fechado, não se alinhava com as vontades do Pai, com a palavra do Pai. E ali em Mateus 3:2 ele fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, assim, João Batista já sabia que o reino dos céus viria através de Jesus, e ele já estava ensinando, já estava exortando aquele povo para se arrepender. Muitas vezes fala assim: arrependei-vos, novamente vos digo, arrependei-vos. Então, assim, para falar duas vezes, a gente sabe que é algo ali que está sendo falado, que está sendo frisado, para que a pessoa, de fato, pegue e entenda, né, que o caminho para Cristo é o arrependimento. Amém? Aí João, os anos passam, né? João dá o seu testemunho. No capítulo 4 fala da tentação de Jesus, que foi o tanto que ele sofreu ali. Um capítulo que eu amo de Mateus é Mateus 5, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então tá falando assim que bem-aventurado é aqueles que praticam o bem. O capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças, é sobre isso, que aquele que faz o bem, aquele que pratica o bem, automaticamente ele planta o bem, ele colhe o bem, ele germina o bem por onde ele passa. E a partir da continuidade fala do adultério, dos juramentos, da vingança, de coisas que não edificam e coisas que não devem ser feitas. No capítulo 6 fala da prática da justiça, e a partir do versículo 9 nos fala, né, da oração dominical, que é o Pai Nosso. E é um livro, nesses primeiros capítulos de Mateus, de muito ensinamento. Por isso que é um evangelho, ele tem uma sequência. Fatos, ensinamentos, advertências. E o capítulo 5, falando das bem-aventuranças, é um capítulo para deixar assim, bem norteado, que bem-aventurado é aquele que faz aquilo que é correto perante Cristo Jesus. Em Mateus 6, capítulo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelas coisas desta vida,
quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, e quanto ao o que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, assim, aqui tá falando de esperar, de anelar, de confiar. Depois no versículo 33 e 34 fala que é primeiro a gente buscar o reino de Deus e a justiça dele para as demais coisas serem acrescentadas. E nós vivemos nessa fé. Nós vivemos crendo nessa verdade. E quando a gente busca em Deus, somente as coisas dele, as coisas do reino, as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Temos que ter sonhos, Bárbara? Temos que ter objetivos? Claro. Nós temos as escolhas, sim. Mas quando a gente busca primeiramente servir o reino, fazer a vontade do Pai, ele vai lá, nos abençoa, nos livra, nos dá o respaldo que nós precisamos e nos abençoa em todo o tempo. A partir do capítulo 8 começa a falar, né, dos milagres, a cura da sogra de Pedro, de um paralítico de Cafarnaum, fala da ressurreição da filha de Jairo. Então, assim, o início de Jesus ali foi muito abençoado, porque o povo realmente estava sedento ali de curas e prodígios, até porque eles já estavam escutando. Eu fico tentando imaginar a expectativa daquele povo de saber que o Messias viria e de que descobrir que ele tinha chegado. Gente, imagina que maravilha você poder ver o Messias diante de ti e saber que ele tem poder para curar, para salvar e para libertar. E olha que mesmo assim, aquele povo lá das sinagogas, eles ficaram com o coração, não no que o Senhor tinha ensinado na palavra, mas ficaram com o coração nas coisas que não são do Senhor. E aí nós sabemos o que aconteceu, porque aí eles preferiram entender e preferiu achar que com isso seria a forma correta, mas não, porque Jesus veio para curar, para libertar, para restaurar vidas. No capítulo 11, no 28, ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele veio como Redentor, como Consolador. No capítulo 13 de Mateus fala da parábola da semeadura, que eu também amo, né? Que é aquele que semeou em terra boa, em terra fértil. Ele colheu, ele plantou. Aquele que semeou na beira do caminho, a semente se perdeu, que a terra não era boa, não era propícia. Então, assim, uma carta de muito aprendizado. E uma frase que eu amo: a educação correta, a maneira de Deus, é ponderar e orar. Ponderar é quando você entende algo, você pensa sobre aquilo, você raciocina sobre aquilo e pensa, dessa forma é melhor. Eu gostaria de fazer desse jeito, mas dessa forma que eu ponderei é melhor. E orar, porque nós sabemos que nós temos que orar sem cessar. E outra frase que eu também falo muito e amo é: quem não preserva princípios está fadado ao fracasso. Todos nós temos que ter os nossos princípios alicerçados na palavra de Jesus, num Deus que faz as coisas de forma correta. Se não é correto, não é de Deus. E o capítulo continua falando sobre várias curas, vários milagres, como resolver conflitos, várias advertências de Jesus, vários ensinamentos de Jesus. E da mesma forma que o capítulo inicia falando fala da ressurreição de Jesus, que eu acho lindo, maravilhoso, que ele reapareceu ali primeiramente para as mulheres. Então, mulheres, nosso chamado grande, tem campo para mulher sim, mulher prega sim, mulher faz sim, mulher tem título sim, amém? E independente de título, porque eu não foco nisso, nós não temos que focar nisso, porque lá no céu não vai ter isso, é fazer. É ser um verdadeiro pastor, uma verdadeira pastora, um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária, um verdadeiro diácono, uma verdadeira diaconisa, independente de título. É fazer o ID, é fazer para o Senhor, fazer para os irmãos, fazer para a parentela, para a vizinhança. Isso é servir. Isso é ser cristão genuíno.
É se doar, deixar de fazer o que você poderia fazer para si e para sua família, por exemplo, e fazer pelos outros. E é isso que Mateus nos ensina, o evangelismo, uma grande comissão de pessoas juntas no mesmo propósito, na mesma visão, que é falar do evangelho a toda criatura e manter firme, buscando primeiramente o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.